Povos e minhas povas, certo? Dando continuidade às nossas aulas, tá? Hoje a gente vai ver a aula número 5 da apostila, que fala sobre... Lembra que a gente começou o assunto de funções, né? Agora a gente está entrando na parte da segunda unidade da apostila, tá? Que ela começa com o assunto de função composta, tá, galera? Aqui ao lado tem um conceito, tá? O que seria função composta? Ele dá... Sejam F estão lembrado que é funções, né? A é um conjunto, tá? B é outro conjunto. G seria outro tipo de função, tá? Onde o conjunto B está ligado ao conjunto C, tá? Isso aí são duas funções, funções F e função G, tá? Aí ele fala, chama-se de função composta de F com G, a função G, tá? Está dentro de F, onde A está em C. Então, traduzindo essas letras todas aí, é basicamente esse gráfico aqui, ó. Onde, vamos lá, deixa eu botar aqui o coisa. F... tá? Os números, o conjunto de F está contido aqui em U, tá? E esse U, os números de U também está contido em G, tá? E X está contido em V. E se vocês notarem, os dois conjuntos, tá? Estão contidos em V. O que seriam esses dois conjuntos? Essa aqui é a nossa função F, essa aqui é a nossa função G, tá? E é como se fosse a soma desses dois conjuntos dá um terceiro conjunto, que é o conjunto V, tá bom? Vai ficar bem claro para vocês. Então aqui ele fala mais um pouquinho, ó. A função composta de G em F é H, tá? E é indicada por G estar contido em F. Então, lê-se G bola F ou G círculo F. Enfim, foi exatamente isso aí que eu expliquei para vocês. A apostila ela complica um pouco, mas é normal, tá? Então aqui ele tem alguns exemplos de função composta. Então, ó, primeiro exemplo aí, dados f de x, tá? X ao quadrado mais 3x. E g de x, x menos 3, tá? Aí ele pede, encontre g de x. Aí vocês veem que ele repete aí, x ao quadrado mais 3x, tá bom? Estão vendo aí? Observaram? E o que foi que aconteceu? Ele introduziu x menos 3 onde era x. Então, onde era x ao quadrado, tá vendo aqui onde era x ao quadrado? O que foi que ele fez? Ele pegou esse valor aqui, tá? E disse que x ao quadrado é esse valor aqui. Aí abriu parênteses e colocou x menos 3. Só que esse x aqui não é ao quadrado, aí ficou x menos 3 ao quadrado mais 3. Ele não disse que x era menos 3, né? Aí onde era x aqui, ele substituiu por x menos 3, tá certo? Onde o resultado é x ao quadrado menos 3x. Cláudio, é um pouco complicado. É um pouco complicado, mas é fácil de entender se você levar em consideração. Ele deu essa função aqui, tá? E que é essa aqui contida dentro dessa, como eu falei ali naquela parte aqui em cima, tá? Expliquei. Então nada mais é que você tem a função aqui, que é x ao quadrado mais 3x, que é essa primeira função aqui, tá? Então é como se isso aqui fosse apenas um número, tá? O valor para x. Então veja, aqui onde era x ao quadrado, eu substituí por isso aqui, ó. Eu abri o parênteses e botei x menos 3. Imagina que esse x aqui, ele morreu, tá? Esse x aqui, ele morreu. Ele está substituindo esse x aqui por isso aqui, que ficou x menos 3. O quadrado, ele já está aqui, tá? Mais 3, o 3 está aqui, tá? Novamente, esse x aqui vai morrer, certo? E vai ser substituído por esse x menos 3. X menos 3. Cláudio, como é que faz essa conta? É o seguinte, essa conta se faz assim, aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes x menos 9, tá? Isso aqui multiplica, tá? Esse de fora aqui multiplica os de dentro, e esse aqui apenas fica ao quadrado, x ao quadrado menos 3 ao quadrado, certo? A gente sabe que número negativo ao quadrado, ele fica o quê? Positivo, tá bom? Embaixo tem outro exemplo, tá? Outro exemplo não, desculpa, galera. Embaixo outro exemplo, certo? Com o mesmo exemplo bem parecido, tá? Então, se vocês verem, função composta é só isso. É uma função dentro da outra, tá? Então, é como esse gráfico aqui falou. Eu tenho aqui a minha função x, que ele me deu, tá? E eu tenho aqui minha função g, tá? Desculpa, função f e função g, tá? Aqui eu tenho valores para x, aqui eu tenho valores para u. Então, nessa função aqui, é aquela lá, x ao quadrado mais 3x, tá? Essa aqui seria essa. E essa daqui seria x menos 3, tá certo? Que seria essa. E o que acontece? Essa aqui, tá? Vai entrar dentro dessa função, como está no exemplo aqui.
Onde esse x aqui vai morrer, vai ser substituído por essa função aqui. A mesma coisa aqui, o 3 continua, abre parêntese, e vai ser substituído por esse x menos 3 aqui. Certo? E daí a gente faz o cálculo, tá? Não se preocupe que eu não vou cobrar o cálculo de vocês, eu quero que vocês entendam o conceito da função composta, certo? Por isso que ela se chama função composta, tá? É como se fosse assim, função da função, tá certo? Tanto é que ela é bem pequenininha, tá certo? E se encerra aqui. Então, minha galera, é o seguinte, concluiu função composta, tá? Se você, Cláudio, eu não entendi você falando, escuta novamente, tenta ler. Se não entender, tenta ver o vídeo complementar de função composta. Caso não, me procurem, tá? E o que é que vocês vão fazer? O exercício para essa função vai ser o seguinte. Estão vendo aí esses exercícios da apostila? Tem 8 exercícios, estão vendo? 8 não, 9. Tem vários exercícios, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 5 exercícios, tá? Responder aonde vocês quiserem. No caderno, bota só a resposta e postar no aplicativo. Eu vou botar lá, tá? Explicando. Coloque aqui a atividade da apostila. Quantas questões? Tantas. E vocês vão responder e mandar para mim, tá? Beijo.